Olá, meus amigos, tudo bom? Tudo bem com vocês? Aqui estamos mais uma vez trazendo para vocês mais uma página de luz do livro Pensamento e Vida de Emmanuel. O tema de hoje fala sobre a oração, a prece. Tenho certeza que todos vocês vão gostar muito, porque o Emmanuel realmente caprichou aqui nesse capítulo falando sobre a oração. E é um assunto que praticamente interessa a todos, né? Mesmo aqueles que ainda pensam que não sabem orar, mas na prática estão orando sem saber, né? Porque todo desejo nosso, mesmo que inarticulado, endereçado à divina providência, a Deus, é uma prece, né? Então, vamos começar, lembrando sempre daqueles que gostarem do conteúdo, do canal, se inscrevam, ativem aquele sininho de notificação para que o YouTube possa enviar para vocês sempre um vídeo novo quando surgir, né? E vocês daí serão avisados quando um vídeo novo aparecer, tá certo? E também deixem o seu like, se gostarem, para que o YouTube possa entender que é um bom vídeo, um bom conteúdo e apresentar para mais e mais pessoas, tá certo? Vamos lá aos nossos trabalhos da tarde de hoje. Todo mundo firme aí? Vamos lá. Oração, capítulo 26. Estamos acabando o livro, hein, gente? Estamos acabando. Estamos acabando o nosso trabalho de 30 capítulos. Vai ficar aí para vocês gravado, vocês vão poder assistir quando quiserem, tá bom? Então vamos lá, o que o Emmanuel nos diz? Oração. Primeiro ele dá uma definição muito clara, ele fala: a oração é o divino movimento do espelho de nossa alma no rumo da esfera superior para refletir-lhe a grandeza. Né? Então, ele exemplifica: reportamo-nos aqui ao apelo vivo do espírito, ou seja, da nossa alma, às potências celestes, quer vestido na fórmula verbal, quer absolutamente sem ela, na silenciosa mensagem da vibração. Então, aquilo que a gente falou, a prece não precisa ser verbal, basta a gente pensar, lembrarmos de Deus, endereçarmos a Ele os nossos desejos, as nossas preocupações, que Ele estará nos ouvindo. Imaginemos a face de um espelho voltada para o sol, desviando-lhe o fulgor na direção do abismo. A analogia é interessante, né? Imagina, você pega um espelho e direciona a luz do sol para um abismo. O que vai acontecer? Vai iluminar aquela região de trevas, né? Então ele está dizendo que a prece é o divino movimento do espelho de nossa alma. Então, quando nós direcionamos os nossos desejos, os nossos pensamentos a Deus, essa fonte divina, grandiosa, superpoderosa, direciona para nós as suas respostas, não é? Bom, ele continua dizendo: esta, na essência, é a função da prece, buscando o amor divino para concentrar-lhe a claridade sobre os vales da ignorância e do sofrimento, da miséria e do ódio que ainda se estendem no mundo. Então, a função da prece é buscar fazer essa conexão com o amor divino para que essa claridade toda possa iluminar as trevas onde ainda permanecem o ódio, a ignorância, né? A miséria, o sofrimento, tá certo? Que ainda se estendem pelo mundo, e nós sabemos disso, né? Agora mesmo estamos assistindo o início de uma nova guerra no Oriente Médio. Então, vocês imaginam quanta dor, quanto sofrimento ali está se produzindo por conta de uma guerra, né? Graduada desde o mais simples desejo
a exteriorizar-se dos mais ínfimos seres até a exaltação divina dos anjos. Imagine a prece dos anjos, né? Nada se faz na terra sem o impulso da aspiração que orienta o passo de todas as criaturas. Vejam bem, gente, o que o Emmanuel está dizendo aqui. Nada se faz na terra, nada, sem o impulso da aspiração que orienta o passo de todas as criaturas. E ele não está falando só das criaturas humanas, de todas as criaturas. Vocês vão ver aqui, ó. No corpo ciclópico do planeta, ou seja, o nosso planeta, a oração é o movimento que o mantém na tela cósmica. No oceano, é o fenômeno da maré, pela qual as águas aspiram ao grande equilíbrio. Na planta, é a chamada fototaxia, ou anseio com que o vegetal se levanta para a luz, incorporando-lhe os princípios. No animal, é o instinto de curiosidade e de indagação, que lhe alicerçam as primeiras conquistas da inteligência. Tanto quanto no homem comum, que somos nós, é a concentração natural antes de qualquer edificação no caminho humano. Então, olhem quantos exemplos aí, desde o movimento dos planetas, as marés oceânicas, não falou, mas o movimento dos rios. Os rios têm vida, e vida em abundância, né? Nas plantas, estamos cansados de ver aquelas plantas que se orientam para a luz, né? Nos animais, e nós, que sempre que formos fazer algo na vida, devemos pedir a orientação de Deus, através de um simples pensamento, e Deus nos responderá. Mas vocês vão me perguntar, como ele responde? O Emmanuel vai falar mais à frente ali. O professor, mais exemplos, o professor planeando o ensinamento e o médico a ensimesmar-se no estudo para sanar determinada moléstia, o administrador programando a execução desse ou daquele serviço e o engenheiro engolfado na confecção de uma planta para certa obra, estão usando-lhe os processos da oração. Olhe, sem saber, eles estão usando os processos da oração, refletindo na própria mente os propósitos da educação, da ciência de curar, da legislação e do progresso, que fluem do plano invisível à feição de imagens abstratas, antes de se revelarem substancialmente no mundo. Olha a importância disso, gente, né? Quantos exemplos maravilhosos aqui que a gente nem imagina que a prece, que a oração está trabalhando com ela, né? Então, vamos lá. Ele continua dizendo: orar é identificar-se com a maior fonte de poder de todo o universo. Vou repetir, porque eu até grafei aí, ó. Orar é identificar-se com a maior fonte de poder de todo o universo, absorvendo-lhe as reservas e retratando as leis da renovação permanente que governam os fundamentos da vida. Então, a nossa oração é a nossa identificação, a nossa comunhão com a fonte do poder divino, né? Poder esse que governa toda a vida, que governa todas as criaturas, todas as formas da natureza, né? A prece impulsiona as recônditas energias do coração, libertando-as com as imagens de nosso desejo, por intermédio da força viva e plasticizante do pensamento. Imagens essas que, ascendendo às esferas superiores, tocam as inteligências visíveis ou invisíveis que nos rodeiam, pelas quais comumente recebemos as respostas, aí vem, olha,
que aí recebemos as respostas do plano divino, porquanto o Pai Todo-Poderoso se manifesta igualmente pelos filhos que se fazem bons. Então as respostas de Deus nos chegam através dos bons espíritos, que também recebem essa influência divina, muitas vezes são espíritos elevados, que nos transmite através da intuição, de um pensamento, ou de uma frase que, se a gente não está captando bem, vem alguém e nos fala, alguém que está mais sintonizado, né? Muitas vezes é através de um livro que nós abrimos ao acaso e lemos uma página lá que vem com essa resposta. Então, o que está dizendo? Lembra que a gente falou que a primeira coisa no homem é o desejo, e depois vem o pensamento, e depois a ação? Pois bem, a prece impulsiona, mexe com essas energias que nós temos no coração, libera imagens do nosso desejo, aquilo que nós estamos desejando, por intermédio de força viva, uma força plástica do pensamento. Imagens essas que vão subir, né? Quando eu falo subir, é simplesmente uma alegoria, porque na verdade Deus está em toda parte, né? Tocando quem? As inteligências visíveis ou invisíveis que nos rodeiam. E tocando a Deus, obviamente, que vão nos responder através dessas mensagens inarticuladas do pensamento, das sugestões, das ideias que vamos receber, ou às vezes de uma tranquilidade do coração inesperada, de uma paz que a gente não sabe de onde veio, né? São respostas da divindade para nós, né? Muitas vezes a gente está aflito e ora para Deus nos ajudar, e passado alguns poucos minutos aquela aflição, como que por encanto, começa a diminuir. Nosso pensamento começa a pensar em outras coisas, então vai diminuindo então a nossa aflição, né? Então ele continua dizendo assim, ó: a vontade que ora, né, ou a pessoa, né, que ora, que faz a oração, tange o coração que sente, como se fosse uma harpa, tange como se fosse um instrumento musical, produzindo reflexos iluminativos, não produz som, produz imagens, reflexos iluminativos, através dos quais o espírito recolhe em silêncio, sobre a forma de inspiração e socorro íntimo, o influxo dos mensageiros divinos que lhe presidem o território evolutivo, a lhe renovarem a emoção e a ideia com que se lhe aperfeiçoa a existência. Então, olhem, gente, que beleza. Então, quando a gente ora, usa a nossa força de vontade para orar a Deus com fervor, com fé, aquela prece tange o nosso coração, que produz imagens que são endereçadas então aos mundos superiores, né? E elas são recebidas pelos mensageiros de Deus, né, que está falando ali, e nos retornam para nós em forma de inspiração e de socorro íntimo. É aquilo que a gente falava um pouco antes, sob o influxo dos mensageiros divinos, que lhe presidem o território evolutivo, que presidem o nosso território evolutivo, a nos renovarem a emoção e a ideia com que se lhe aperfeiçoa a existência. São os nossos anjos da guarda ou espíritos mais elevados que vêm até nós trazer essa resposta do céu. Então ele diz assim: dispomos na oração do mais alto sistema de intercâmbio entre a terra e o céu. Vou repetir: dispomos na oração do mais alto sistema de intercâmbio entre a terra e o céu. Viram? Mais alto sistema de intercâmbio. Não tem nada igual, nada se compara. Então ele termina esse lindo capítulo aqui, que é a oração, dizendo o seguinte:
pelo divino circuito da prece, a criatura pede o amparo do Criador, não é? Que é o que fazemos. E o Criador responde à criatura pelo princípio inelutável da reflexão espiritual, estendendo-lhe os braços eternos, a fim de que ela se erga dos vales da vida fragmentária para os cimos da vida vitoriosa. Então, o Criador responde à criatura pelo princípio da reflexão espiritual, que nós já comentamos, estendendo-lhe os braços eternos, ou seja, nos abraçando. Se nós pudéssemos ter um pouco mais de sensibilidade aguçada, perceberíamos que os amigos espirituais bondosos estão sempre conosco, sempre. Nós é que às vezes desviamos o nosso pensamento das coisas mais elevadas para as coisas mais terrenas, vamos dizer assim, e não percebemos a presença desses anônimos amigos que estão conosco o tempo todo. Eles são os mensageiros de Deus. E existe uma escala evolutiva que chegará até os anjos, que veem e conversam com Deus. Então, quando a situação é muito grave, essa nossa prece vai subindo, 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 até atingir escalas angelicais, que é de onde também retornam essas mensagens em forma de resposta para nós, através dos mensageiros espirituais que estão nos, de algum modo, acompanhando a nossa existência terrestre, nos ajudando nos difíceis caminhos e difíceis decisões que muitas vezes nós mesmos temos que tomar. Tá certo? Então, é isso, minha gente. Uma lição lindíssima sobre a oração. Fica aí para reflexão de todo mundo, do nosso canal Reflexões Espiritualistas, por isso ele tem esse nome. Deixo para vocês verem, reverem, estudarem. Muita gente me perguntou sobre o livro. Eu falei que o livro, esse livro que a capa está aí na tela, tem para vender na Amazon, tem várias livrarias espíritas onde vocês podem encontrar. É um livro importante para ter na cabeceira, para a gente olhar lá, quero saber sobre a prece, oração, sobre os diversos assuntos que nós comentamos aqui, né? Sobre o desejo, sobre como funciona o nosso pensamento, etc. As amizades, né? Tem uma lista aqui que vai longe, né? De conselhos, olha só, trabalho, associação, sugestão, entendimento, berço, família, filhos, corpo, saúde, vocação, profissão, e aí vai, né? Então fica aí para vocês. Vocês podem comprar o livro, podem rever os vídeos que estão sempre gravados aí, lembrando sempre de deixarem o seu like, como eu sempre falo, para que o YouTube possa mostrar para mais e mais pessoas esse nosso singelo trabalho de divulgação da doutrina espírita e do Evangelho de Jesus. Tá bom, minha gente? Um beijo aí no coração de todos. Fiquem com Deus. Nos vemos na próxima semana.